que é que vamos ter durante esta sessão de 2 horas. Vamos ter uma pequena introdução e uma abertura que irá ser feita pelo Américo Ferreira, que é o Presidente da PASC, iremos falar sobre os próximos eventos que já estão calendarizados e logo a seguir vamos ter 4 intervenções. Vamos ter uma intervenção a cargo da Maria do Rosário Gama, que é A Caminho do Poente. Vamos ter um caso real de um lar que pertence a uma das nossas associadas, que irá ser apresentado pela Tânia Gil. Vamos ter um projeto, que esta é a novidade no cartaz, que vocês ainda não tinham visto, que é o Todos On. Este é um projeto que irá ser apresentado pela Susana Simão e a última intervenção está a cargo do Luís Jacob, que é o presidente da rede de universidades séniores. Posteriormente, iremos ter um pequeno debate entre todos e iremos abrir um espaço de perguntas e respostas antes de concluirmos esta sessão. Eu alerto-vos para a necessidade de utilizarem o chat. O chat é essa funcionalidade chamada bate-papo para poderem escrever e colocarem as vossas questões. Por uma questão de eficiência, decidimos desde o início destas sessões abrir a voz ou dar a possibilidade de voz somente às pessoas que irão intervir e que estão aqui neste painel. Todas as restantes irão estar, portanto, sem a possibilidade de som, com a possibilidade de imagem, mas poderão intervir sempre que quiserem através do chat e nós iremos colocar, portanto, as vossas questões sempre que é oportuno. É possível, e às vezes acontece, não poder ser possível responder a tudo, vai depender do tempo, mas até foi possível. Temos um interveniente que quer entrar, mas que alguém tem que lhe cortar o fio, que não poderá, portanto, falar. Eu passo a palavra ao Américo e vamos começar já com a introdução do Presidente da Paz. Américo, estamos com um problema. O Américo não está. Ele estava ligado. Bem, não, por algum motivo, o Américo saiu. Perdemos o Américo. Portanto, eu vou fazer esta apresentação para não demorarmos mais tempo. Logo que o Américo entre, poderá depois acrescentar algo, ou então iremos ouvir o Américo no final deste evento para as conclusões. Portanto, a Casa da Cidadania, para aqueles que não conhecem, é uma plataforma de associações da sociedade civil. Contamos com cerca de 60 associações. Umas são associações de pleno direito, ou seja, associações efetivas, e outras são observadoras. Somos uma organização partidária e cada um de nós que faz parte da direção representa uma associação. Não está aqui em nome individual, está aqui em representação de uma associação. Em resumo, sem me querer alongar muito mais, o objetivo desta plataforma é dar expressão a questões de interesse nacional, promover o trabalho de rede, mobilizar os cidadãos e contribuir para a afirmação de Portugal na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade inclusiva, em que a ética, a integridade e a equidade são, entre tudo o resto que podem ler no último ponto, são fundamentais, são valores fundamentais para nós. Portanto, só um minuto, porque, entretanto, o Américo entrou, mas eu agora vou só concluir. E
basicamente esta plataforma. Este evento, como todos os outros, é um espaço de partilha, é um espaço ah, de contributo para podermos ter uma sociedade melhor, porque a sociedade e a discussão sobre as causas que afetam e que são preocupantes para nós não se esgotam no debate partidário. Portanto, temos este debate social, que é um debate complementar e que entendemos ser extremamente importante. Em termos de grandes causas, escolhemos 4 grandes causas. Uma delas é cidadania, como facilmente poderão concluir, digamos que é o cerne desta plataforma. E depois também o mar, a administração pública e o ordenamento do território. Há aqui um lapso nos próximos eventos, eu vou passar à frente, mas em termos de próximos eventos iremos ter dedicados também à inclusão social e digital. Iremos ter em dezembro, no dia 2 de dezembro, um evento dedicado 100% ao ensino superior. Hoje vamos focar na realidade dos lares e universidades sénior. Eu recordo, para quem já esteve, quem não esteve nas sessões anteriores, que começámos por ter uma primeira sessão abrangente sobre a problemática da inclusão e exclusão digital. Posteriormente já tivemos uma dedicada à educação, já tivemos outra sessão dedicada aos jovens que estão em lares de acolhimento e hoje vamos ter uma sessão dedicada única e exclusivamente aos lares e às universidades. A realidade portuguesa, algumas questões que estão aqui e que poderemos depois falar um pouco mais para a frente, mas assim muito rapidamente é importante saber, acima de tudo, se o digital é uma fonte de inclusão ou de exclusão. E eu penso que a resposta irá ser dada pelos nossos convidados, que irão abordar de uma forma muito pragmática esta temática e depois, mais à frente, iremos debater todos juntos. Portanto, eu agora vou deixar de partilhar e vou pedir à Maria do Rosário. A Maria do Rosário Gama, que é presidente de uma das nossas associações, que é a APRE, a Associação de Pensionistas e Reformados, não só presidente, como é fundadora e foi, na sua atividade profissional, professora durante muitos anos, até estar aposentada. Eu penso, basicamente, a introdução da Maria do Rosário não é necessário aprofundar muito mais, penso que é uma figura bastante conhecida, uma defensora, digamos, dos séniores, e eu vou deixá-la agora concluir esta mini apresentação e dou-lhe a palavra para então apresentar os seus, o documento que tem para partilhar connosco. Já estou com som? Já está com som. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por ter feito este convite à APRE. Estou aqui em nome da associação e vou tentar fazer uma coisa que nunca fiz, que é compartilhar tela e para passar a minha apresentação e tentar, de um modo sintético, dizer aquilo que quero dizer. Eu penso que já estive aqui a ensaiar e penso que poderá resultar. E está. E agora, se calhar, vou ter que pôr a apresentação dos diapositivos a partir deste slide. Ai, Jesus. Não, cá em baixo, é cá em baixo. Cá em baixo, quase no rodapé. Já vi. Tem mesmo. Ora bem, então vá. Não sei se depois consigo passar os segundos ou não.
Não é isto que eu queria o de trás. Já sei onde é que vou fazer isto. Pronto. Então, temos aqui, vou começar por falar do poente, que é aquele caminho por onde todos nós vamos ter que confluir. Eu espero que todos que aqui estão caminhem por muitos bons anos e, portanto, resolvi escolher este título exatamente porque isto é dirigido a pessoas, este trabalho é dirigido a pessoas mais velhas. Eu queria primeiro caracterizar a realidade portuguesa em números e para isso fui buscar alguns dados à Cordata. Nós, em relação a pessoas com mais de 65 anos, com estimativas a 31 de dezembro, temos 2.280.424 pessoas, das quais 953.343 homens e 1.327.081 mulheres. Estes dados eu penso que são dados que importa refletir porque constitui praticamente 1/3 da população portuguesa das pessoas com mais de 65 anos. O que é isto? Aos 65 anos, nós temos uma esperança de vida razoável, mais ou menos idêntica à da Comunidade Europeia, só que, apesar dos homens terem mais 17,58 anos e as mulheres mais 20,88 anos, os nossos últimos anos de vida são de menor qualidade do que aquela que tem a maior parte das pessoas mais velhas na Comunidade Europeia. Isso é uma situação que teria que ser resolvida não falada não neste debate, mas noutros, mas é importante termos estes dados. Ainda sobre a velhice em números, e porque o tema é para falar da exclusão digital, eu queria referir alguns dados sobre pensões. A nossa associação, como sabem, tem-se preocupado com a defesa dos direitos dos pensionistas, dos aposentados, e é importante perceber que abaixo do salário mínimo nacional, no nosso país existem 1.457.205 pessoas. Repare que 1.457.000 têm menos do que o atual salário mínimo nacional. E a pensão mínima da Segurança Social, em 2020, é 275. Isto para depois ligar com a questão da literacia digital. Na Caixa Geral de Aposentações, os números são inferiores, a Caixa Geral de Aposentações paga as pensões dos funcionários públicos, antigos funcionários públicos, mas a pensão mínima da Caixa é também uma pensão bastante baixa. Quando chega ao tempo de nos reformarmos, quando chegamos à idade da reforma, põe-se a questão, ou um bocadinho mais tarde, põe-se a questão, e agora para onde vou? E quando se põe esta questão, a partir do momento em que tem que se fazer esta reflexão, há duas hipóteses. Ou vou continuar na minha casa, ou vou ser institucionalizado. Quando eu fico na minha casa, ou em casa, posso ficar na casa própria, estar só, ou estar com familiares, ou então estar em casa de familiares. No caso de institucionalizado, posso ir para lares públicos, e aí temos a IPSS, as misericórdias, as mutualidades, ou para lares privados, alguns legais, muitos legais, mas também muitos ilegais. Portanto, são estas as várias opções e para todas elas, em todas elas é necessário, de facto, a institucionalização digital. Depois, quando ficamos em casa, poderemos estar sem apoio ou com apoio. No caso do apoio, podemos ter um cuidador informal, uma pessoa de família, um vizinho, um amigo, ou um cuidador formal, e aí poderemos ter o apoio domiciliário. No caso de estarmos em casa, poderemos ainda recorrer ao centro de dia. Isto é só para fazer a localização daquilo que é importante, onde eu quero chegar. Nos lares, que é um dos temas que vamos aqui abordar, quando falamos de lares como IPSS, misericórdias e mutualidades, estamos a falar em 70% das pessoas institucionalizadas, ou seja, estamos a falar em 2.526 entidades. Quando falamos de lares privados, são 30% do total, estamos a falar em 750 entidades. Quando falarmos em lares ilegais, estamos a falar numa estimativa, porque nem todos são conhecidos, embora eu acho que a maior parte deles
são do conhecimento pelo menos das autarquias. Quando estamos a falar de lares ilegais, estamos a falar numa estimativa de 3.000 lares ilegais, situação altamente preocupante, porque, apesar de muitos problemas que se têm verificado nos lares, nestes têm vindo a lume, agora durante os tempos de pandemia, situações bem graves. Em relação aos lares, há alguns, eu não quero pôr aqui, isto não é para todos, porque há muitos lares que são excelentes, mas houve revelações que foram feitas através da pandemia que nós, digamos que desconhecíamos. O que é que foi posto em evidência? Foi posta em evidência a desidratação de utentes, a não medicamentação, a falta de apoio psicológico, as fracas condições de habitabilidade, a não aplicação de planos de contingência, a dificuldade em substituir pessoal auxiliar que, entretanto, foi adoecendo, pessoal sem formação adequada para as exigências que requerem os cuidados à população e a falta de apoio das equipas de saúde. A maior parte dos lares não cumpre o ranking do número de enfermeiros por utente. Este é um panorama triste, é um panorama que nos foi posto agora mais ainda em evidência, e é sobre as pessoas que estão nesta instituição e que precisariam de apoio que nós queremos, enfim, entusiasmar ou incentivar a medidas que possam, de certo modo, diminuir estas fracas condições que aqui existem. Eu penso que há muito a fazer neste campo. Nós temos feito muita campanha junto do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, com relatos destes, e que toda a gente ao fim e ao cabo conhece, mas com a exigência de que estas situações possam ser resolvidas, porque acabar o fim de vida com expectativas como estas é muito triste. Eu devo dizer que isto não é para todos os lares, é para alguns lares, aqueles que temos ouvido falar mais e não só, mas de facto acontece isto com muitos lares. Portanto, extremamente importante para combater a solidão de todos aqueles que falamos, que vivem em casa, sozinhos ou em casa de familiares ou com familiares. Todas as pessoas que vivem nos lares, para combater a solidão, seria muito importante o contacto com as novas tecnologias, com computador, com tablet, com telemóvel, com smartphone, com outros. E isso verificou-se agora ainda com mais incidência, porque esta situação horrível das pessoas estarem num lar e não poderem sair, e em alguns não poderem sequer contactar a família, ou se quiserem sair, ninguém pode dizer que está preso, porque a pessoa pode sair, mas se quiser sair, quando regressar tem que ficar 14 dias dentro do seu quarto, sem poder sair de lá do quarto, portanto tem que ficar em confinamento durante 14 dias, o que significa que é exatamente a mesma coisa que uma prisão domiciliária. Então, nestas circunstâncias, é muito importante o combate à solidão. E, portanto, estas tecnologias podem, de certo modo, facilitar a comunicação. Por exemplo, muitas das pessoas recorriam ao WhatsApp para comunicar com os familiares, ou Messenger, mas isso era preciso que os lares tivessem todos Wi-Fi, tivessem todos internet, e que as pessoas também tivessem os aparelhos para poder comunicar. Claro que em alguns lares era o próprio lar que dispensava esses aparelhos para facilitar a comunicação, mas noutros isso não aconteceria. Pensaremos então, se pensarmos nos 3.000 lares ilegais, imaginamos o que é que por aí anda. Eu só queria fazer aqui um parênteses em relação aos lares ilegais, porque há lares que são ilegais e que não quer dizer que tenham péssimas condições. Há muitos lares que são ilegais devido à burocracia que existe para que eles sejam legalizados. Mas há lares com boas condições. Portanto, eu quando falo dos lares ilegais,
Não estou a pensar nesses que são com melhores condições, têm melhores condições, estou a pensar naqueles que muitas vezes nos aparecem na televisão e que são fechados e que logo a seguir abrem outro local. Outra das vantagens para quem vive isolado e no combate à solidão, a utilização das tecnologias permite o entretenimento. Permite o entretenimento e essa é uma vantagem porque as pessoas, estando sós e muitas vezes sem visitas de familiares, têm exatamente que ocupar o seu tempo e, portanto, o entretenimento é uma boa aquisição, é uma boa utilização destes instrumentos. O contacto com o mundo exterior, através de redes sociais, por exemplo, pesquisa e busca de informação, e isso é muito importante porque muitas das pessoas que olha, por exemplo, a questão dos jornais, neste momento os lares, pelo menos que eu conheço, não disponibilizam jornais por causa da pandemia, embora eu pense que tenha sido publicado há pouco um estudo, mas há muitos estudos sobre tudo, toda a gente sabe tudo. Foi publicado há pouco tempo um estudo dizendo onde se afirmava que o papel não era propriamente o transmissor do vírus. Mas os lares não disponibilizam, os que eu conheço, não disponibilizam agora jornais. E há pessoas que diariamente saíam para ir comprar o jornal, portanto tenho conhecimento disso. Essas pessoas agora não podem comprar o jornal, mas podem, por exemplo, pesquisar na internet se tiverem acesso a isso. Portanto, estes aparelhos estimulam a participação e permitem acompanhar a evolução da sociedade. Mas também tem desvantagens. Também tem desvantagens. Portanto, as pessoas mais velhas, seu contato com as tecnologias, têm algumas desvantagens. Quais são? A excessiva dependência, pode acontecer. Ficarem cada vez mais isoladas, porque se a pessoa se sentir, se estiver nessas redes sociais e contactar virtualmente com outras pessoas, pode ir acentuar o seu isolamento físico. Aquisição de vícios, burlas. Há muita gente que é burlada através da internet, principalmente com compras e vendas e outras, e demasiada exposição nas redes sociais, porque para usar redes sociais também é preciso saber o que é que pode ser partilhado. Pronto, portanto, estas são algumas das desvantagens. E há alguns obstáculos. Falta de interesse e motivação, isto encontra-se muito, portanto, a falta de interesse e motivação, a ideia de que eu vou dizer um provérbio antigo, mas não quero ofender ninguém, burro velho não aprende línguas, portanto as pessoas acham que já não têm capacidade para fazer aprendizagens e, portanto, não têm interesse e não são motivados para essa aprendizagem. Falta de equipamentos e acesso à internet. Portanto, eu penso que será um número reduzido de pessoas, na totalidade das pessoas mais velhas, que têm equipamentos que permitam o acesso à internet, tenham smartphones e outros, porque a maior parte destas pessoas, pensando no tal 1.400.000 que têm pensões abaixo dos 500 euros, poderão ter telemóvel, mas esses telemóveis não permitem esse acesso à internet. Portanto, não há equipamento para todos para este acesso. Depois, a falta de formadores. Aqui está uma coisa que poderia ser feita pelas associações e pelas juntas de freguesia, se calhar, com o apoio das associações. Há tanto reformado que poderia não ser descartável e que poderia apoiar a formação de pessoas interessadas nas novas tecnologias, pessoas até ligadas a esta área, e, portanto, seria até uma maneira de perceber que há muito conhecimento acumulado nesta geração dos mais de 65, poderia ser partilhado. Depois, a falta de apoio da família ou da instituição para que possa acontecer essa consulta nos aparelhos das novas tecnologias e o receio ou vergonha de falhar a aprendizagem, que é uma coisa que, como eu disse há pouco, a falta de interesse também pode estar relacionada com este receio ou vergonha de falhar a aprendizagem. Portanto, vantagens, desvantagens, obstáculos, mas
mas a inclusão tem vantagens que superam as desvantagens. Portanto, eu pus uma listagem maior de vantagens do que de desvantagens. E relativamente aos obstáculos, estes combatem-se. E com isto eu finalizo a minha apresentação e fico disponível para qualquer outra conversa que venha depois no final. Muito obrigada pela paciência que tiveram em estar a ouvir-me. Muito obrigado. E pronto. Eu pedia só para... E agora, como é que eu faço? Interromper só carregar no... Já vi. Aí está, já está, perfeito. Muito obrigado. Foi uma excelente introdução ao tema. Abordou todos os pontos que eu penso que são essenciais, até em termos de debate e de nos focarmos na sessão de hoje, para não divagarmos. Não podemos falar aqui de toda a problemática dos séniores. Hoje estamos a falar do digital e penso que foi uma apresentação muitíssimo clara e muito obrigado por isso. Obrigado. Sem mais demoras, eu vou passar à Joaquina Filimoro, que é presidente de outra associada da PASC, que é a Associação de Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, onde é presidente e foi antiga aluna, como outras antigas alunas que eu sei que aqui estão, algumas eu estou a ver, outras eu não conheço, mas sei que cá estão. E vou-lhes pedir então para fazerem a apresentação muito rapidamente. Tem som, Joaquim, é só clicar aí no microfone. Ok. Boa tarde a toda esta distintíssima Assembleia. Eu vou só falar um bocadinho para introduzir o que é realmente a associação e o que é o Lar Nova Casa, e depois a nossa animadora cultural, Tânia Gil, será ela a rainha da festa, porque ela é que é realmente o coração e a alma deste projeto. A associação é uma associação que fez 100 anos em 2019, e corresponde a um desejo de um dos seus diretores do Instituto, e que foi o primeiro presidente da associação, o Coronel Ferreira de Simas, que considerava que tinha uma grande preocupação, que eram as alunas que, acabado o seu percurso escolar no Instituto, teriam, por exemplo, de ir trabalhar, mas que não tinham casa em Lisboa ou que precisavam realmente de apoio, de várias naturezas. Criou-se assim essa associação. A partir dos anos 60, sobretudo, começámos a verificar que muitas dessas antigas alunas que tinham tido vidas relativamente agradáveis, a maior parte delas teria sido até casada com oficiais do Exército, mas não só, via-se numa situação em que, sobretudo em casos de viuvez, e como se sabe, naquela altura não havia, as viúvas praticamente não tinham direito a nada, ficavam numa situação muitíssimo deficitária. Então, a associação à época, portanto, os órgãos sociais, meteram mãos à obra e começámos por ter uma casa, um lar em Odivelas. Quisemos comprar essa casa, não foi possível. Foi-nos facultado o Forte das Maias para, durante algum tempo, estarmos lá em transição, mas, entretanto, já tínhamos conseguido que o Ministério da Defesa nos garantisse que poderíamos construir um lar de raiz, um equipamento de raiz, no espaço conhecido entre os militares pelo PM34, onde partilhamos, por exemplo, com a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar. Esse lar tem esta particularidade especial de maioria, não são todas, mas entre 70% e 80%, conforme os momentos, são antigas alunas, o que significa que tanto uma pessoa de 90 e tal anos, ou uma pessoa que acabou de entrar mais nova, depois dos 65, falamos das mesmas coisas, dos mesmos sítios, dos mesmos locais onde jogávamos à macaca, e todas temos realmente o mesmo universo. O que disse a nossa colega Maria do Rosário Gama é verdadeiro. Esta pandemia trouxe problemas gravíssimos do ponto de vista de isolamento e, embora nós consideremos, passa em modéstia, um lar que nos preocupa com todas as pessoas a outros níveis,
esta parte teve que ser realmente muito bem pensada. E aí eu pedia ao nosso anfitrião Jorge Robal que passasse a palavra à nossa colaboradora Tânia Gil, que ela é que teve a iniciativa, foi proativa e o que nós agora fazemos para minimizar esse isolamento é a ela que se deve e, portanto, ela será a pessoa indicada para explicar. Obrigada. Boa tarde, sou a Tânia. Neste momento eu estou de máscara, mas penso que me estejam a ouvir porque eu estou aqui acompanhada de duas antigas alunas que vêm dar aqui um bocadinho a opinião delas. Como a doutora Joaquina já esteve a fazer a introdução aqui do Lar Nova Casa, queria-vos apresentar um bocadinho o nosso público. Nós temos aqui 40% das nossas residentes têm 90 anos, temos assim umas idades assim mais avançadas, no entanto, todas elas aderiram muito bem aqui às novas tecnologias. A informática aqui para nós não foi só de agora, nós temos a informática aqui há 5 anos já. Começou com uma iniciativa de uma residente que infelizmente já não está connosco. Ela tinha um computador, tinha vontade de aprender, tinha um blog, só não tinha ninguém que a ajudasse. Ela propôs, começámos a informática e depois com ela e outra residente, a sua dona Zilda, que também está aqui comigo e vai dar a opinião dela, iniciámos a informática. Atualmente utilizamos a informática porque a sua dona Zilda tem Facebook, fala com o seu sobrinho pelo Skype. Por acaso, queria só referir que nós aqui em casa temos internet, facilita muito, qualquer ponto da casa tem internet, qualquer residente consegue aceder facilmente à internet. E vou aqui passar um bocadinho à dona Zilda, para ela dar um bocadinho a opinião dela sobre a informática. Eu ouvi com muita atenção a exposição inicial. Acho que a senhora fez um resumo muito conciso e muito verdadeiro. A sua dona Joaquina também, e já foi tudo dito. Mas eu friso e insisto que realmente é uma ciência muito importante, porque, como estivemos a ver, é uma ponte de contato permanente com o exterior. Eu digo exterior porque tenho familiares lá fora. E, portanto, se não fossem estas tecnologias, eu não teria grandes facilidades de falar com eles. E tudo o resto de facilidades que daí advém, ou seja, a possibilidade de maior hipótese de cultura, a possibilidade de pesquisa de internet, que é fundamental, é verdade, pesquisa de internet, que é fundamental, até para palavras cruzadas, eu usei a internet. E, quer dizer, é uma fonte de distração, é verdade. Eu peço desculpa por interromper. Pode pôr o micro um pouco mais perto, só para se ouvir melhor. Ok. Eu digo que é uma fonte de interesse e de, como por exemplo, a consulta da internet. Eu estava a dizer que até para palavras cruzadas eu frequento a internet, porque às vezes eu fico muito irritada porque não tenho hipótese de corrigir a falta de saber da palavra que é proposta das palavras cruzadas. Mas isso são feitiços. Há muita gente que não gosta de palavras cruzadas, mas eu gosto. Mas lá está, eu gosto, desde que tenha facilidade de saber a verdade da dita palavra. Mas, e está tudo dito, é uma ponte cultural, é uma ponte permanente até no aspecto afetivo, tem muitas facilidades, muitos prós. Ok, muito obrigado. Eu vou continuar a partilhar a apresentação que a Tânia pediu e que Obrigada. elaborou. Com o início do Covid,
os lares fecharam e surgiu então a necessidade de aproximar os familiares dos residentes. Nós inicialmente começámos com o Skype, nós fazemos as festas de anos por Skype com familiares. Depois o Skype, nem todos os familiares tinham Skype, então criámos o WhatsApp com um telemóvel, que é muito mais prático, e mais fácil também para os residentes conseguirem falar com os familiares. Para falar pelo WhatsApp, eu tenho aqui também, sou a Dona Palmira, também é uma antiga aluna, que ela vai dar a opinião dela. Que a Dona Palmira tem filhos em Londres e em Angola, e é ela que fala mais com os filhos. Ela vai nos dar a opinião dela do que é que tem ajudado a fazer as videochamadas, como é que isso tem ajudado. Boa tarde. Vou contar um bocadinho da história, porque eu não estou com eles, eles só estão comigo quando estão em um bocadinho período de férias, mas vamos sempre mantendo toda a nossa relação e isso leva-nos muito, como é dizer, muito tempo para nós podermos manter a classificação dos nossos filhos, dos nossos até dos nossos avós, quando ainda nós vivemos e eles também já precisam de apoio. E temos estado bastante... Com o telefone consegue ver os seus filhos no estrangeiro. Não. Agora que não percebi. Com o telefone, através do telefone. Sim, eu estava agora aqui. E a minha colega acabou por me dizer que o que ela contava também, que nós tínhamos por partilha, por termos que ter e gerir qualquer caso, temos sempre um apoio. E nós todos os dias falam com os seus filhos e vê, apesar de eles estarem longe, não é? Você faz videochamadas com a sua filha que está em Londres e mesmo estando longe consegue falar com ela. E eu tenho os meus filhos, 2 filhos até em Londres, outro na Angola, e eu vou estando, vai falando com eles. Estou sempre a falar com eles e eles comigo, que é para nós nos mantermos sempre unidos nestes casos, que são mais difíceis para os outros. Obrigada. Também temos aqui a filha da sua Dona Palmira, que também está aqui presente, que é a Sofia. Se o Sr. Jorge pudesse também dar... Sofia já tem som. Sofia, quer fazer uma pequena... Quer dizer... apresentar-se e falar um pouco? Obrigada por me convidarem para participar neste evento. Agora até fiquei, não estava à espera que a mãe estivesse aqui. Olá, mãe! Olá, minha filha! Está a ver como estes vídeos ajudam, não é? A gente só estar sempre em contato. E todos nós trabalhamos para que tudo seja melhor. Exatamente. Pronto, a Tânia pediu-me se eu podia dar o meu testemunho. Eu vivo em Londres, não é? Desde que claro, que a pandemia começou, tem sido mais difícil viajar. Eu não tenho podido ir a Lisboa e ver a mãe, mas estas chamadas, e tenho que agradecer à Tânia, ajudam-nos imenso a manter o contacto, não só para a mãe, mas também para nós, não é? Do ponto de vista emocional, ajuda muito. Embora não troque, não posso esperar por dar um abraço em pessoa, não é? Mas ajuda a passar a levar o tempo, não é? E ter a mãe sempre em contacto, não é? Porque a gente pode falar,
e podemos ver, e eu vou vendo o que é que a mãe vai fazendo também no lar e como se ocupa e os trabalhinhos todos que vai fazendo e que a vão mantendo ativa e o melhor possível para o bem-estar do bem-estar dela, não é? Eu acho que estes telefonemas que foram organizados e com os vídeos, não é? Tem sido ótimo não só para ela, mas também para nós. E por isso que queria agradecer uma vez mais por facilitarem esse contacto com os familiares. Muito obrigado, Sofia. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui 5 minutos connosco para poder testemunhar. Ao mesmo tempo fez mais um bocadinho de vídeo com a mãe, também é importante. E eu agora pedi à Tânia então para concluirmos e passarmos para a próxima apresentação. Em modo de conclusão, atualmente nós temos 2 pessoas na informática, com os seus portáteis, com o seu tablet. A dona Zilda também tem um Android. Eu, por acaso, não tenho azar, porque eu tenho residentes bastante ativos e têm vontade de aprender. Até gostaria de ter mais alguns, mas pronto, não posso me queixar. E acho que, para além disso, tento fazer o máximo. Agora, nesta altura de Covid, que está tão complicada, não é? E de conseguirmos aproximar as famílias. E pronto. Perfeito. Muito obrigado, Tânia. E obrigado a todos. Não quero interromper o que a Tânia está a dizer, mas eu só quero concluir que é graças à ciência da informática que nós já conseguimos estes avanços nestes tempos controversos que estamos a atravessar. É graças à informática que nós conseguimos esta aproximação. É verdade. No fim ao cabo, é graças à informática. Ok, obrigada. Obrigado. Eu agora vou passar para a próxima apresentação. Vou apresentar-vos a Susana. A Susana Simão é diretora técnica do lar de Povo e Meadas, que fica uma aldeia que fica no distrito de Porto Alegre. Como vem, o bom de fazer estes webinars em formato digital é que conseguimos estar em Porto Alegre em frações de segundo. De outra forma, nós iríamos concentrar-nos aqui na realidade lisboeta e arredores. Portanto, eu não vou fazer muito mais apresentações, porque estamos com pouco tempo. Vou pedir então à Susana para começar. Olá, boa tarde a todos. O meu nome, como já sabem, é Susana Simão, sou diretora de técnica do lar de Póvoa e Meadas, que fica no distrito de Porto Alegre, concelho de Castelo de Vide. As nossas instalações, as instalações do lar, são numa casa senhorial de 1911. Deste lado, nessa casa senhorial, temos 38 utentes e numa ampliação de 2002 temos 24 utentes. De referir que os nossos utentes são todos, na sua grande maioria, trabalhadores rurais e têm aquelas pensões de que falou há bocadinho, muito pequeninas e muito limitadas, mas as dificuldades desta pandemia também nos trouxeram algumas oportunidades. E, tal como a instituição anterior, nós precisávamos de contactar, estreitar laços, acarinhar, dar aqui uns momentos de partilha entre a família e entre os utentes, e tínhamos há alguns anos tido conhecimento de uma empresa que trabalhava com uns computadores muito interessantes que somente com um toque permitiam que os utentes pudessem consultar, por exemplo, os jornais, os principais jornais diários e as principais manchetes, pudessem contactar com as famílias à distância de um toque, fazendo uma videochamada, ouvir música, ver filmes, fazer jogos, palavras cruzadas, Sudokus, tudo um bocadinho. E, entretanto, soubemos que a Fundação Gulbenkian estava a proporcionar às instituições uma candidatura e que, nesse sentido, podíamos melhorar aqui o nosso serviço. E foi isso que fizemos. Eu tenho uma pequena apresentação, se calhar eu começo a falar e vou por aí, mas se calhar posso pôr a apresentação. Sim, então. É preferível. Vamos. É melhor.
e vamos acompanhando a apresentação ao mesmo tempo. Estão a ver? Ainda não? Estão a ver? Não. Vou experimentar outra vez, Susana, a fazer compartilhar a tela, escolher tela e compartilhar. Agora estou até com dificuldades em. Está com dificuldades. Estou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação daqui e depois a Susana vai-me dizendo para eu ir avançando se não conseguir entretanto. Eu estou pronto. Então, se não se importar, agradeço. Ok, então eu vou fazer a apresentação. Então, continuemos. Ok, então, através aqui de uma união de esforços do Lar da Terceira Idade, da Junta de Freguesia e da Fundação Carlos Gulbenkian, à qual concorremos ao concurso e fomos contemplados com 20 mil euros, e isso fez com que conseguíssemos então criar 2 postos de trabalho, conseguíssemos comprar um computador interativo que está à disposição de todos os utentes e que com um simples encostar de um cartãozinho como este, aciona o ambiente de trabalho deles, onde têm os jornais, os jogos, tudo aquilo que eu falei há bocadinho. Entretanto, pode passar ao diapositivo seguinte, se faz favor. Oi? Então, nós conseguimos adquirir esse computador e conseguimos também adquirir 10 tablets que espalhámos pelos nossos utentes do apoio domiciliário, e neste momento todos os nossos utentes, quer do apoio domiciliário, quer da instituição, conseguem comunicar com as suas famílias, conseguem comunicar com os seus pares, aqueles que estão no domicílio e aqueles que estão na instituição. As colaboradoras conseguem também entrar em contacto com os utentes que estão no domicílio, tentando monitorizar se alimentaram, dando um alerta para a tomada de medicação, se estão bem. É uma aplicação muito simples, muito intuitiva, muito eficaz. Pronto, ou seja, nós conseguimos abarcar aqui toda a comunidade, os utentes do apoio domiciliário e também os utentes da instituição. Com a implementação deste sistema na instituição, conseguimos assim estimular cognitivamente todos os utentes, promover a atividade física, porque muitos dos jogos implicam movimento. Temos um maior entretenimento, eles conseguem ouvir música, ver filmes. Há inclusive um link em que eles podem carregar e assistir em direto às celebrações do Santuário de Fátima. Ao mesmo tempo há aqui um combate à solidão. Cada jogo, cada link está adaptado a cada sénior e ao fim e ao cabo acrescentamos um grande valor ao nosso serviço. Aqui têm algumas imagens dos nossos utentes de apoio domiciliário a interagir com o tablet. Eu tenho aqui um comigo que vou mostrar. Só um bocadinho que eu tenho que sair. Okay. Tenho aqui um comigo que vou mostrar. Não sei se conseguem. Tem aqui músicas e filmes. Músicas. Depois tem um sem número de possibilidades dentro daquilo que eles gostam. Todos estes tablets têm um cartão com internet disponível e ilimitada.
É simples, filmes, muitos filmes, isto está sempre em constante atualização, todas as semanas são colocados novos filmes, nós podemos inclusive satisfazer os pedidos dos utentes, que se eles quiserem ver determinado filme, nós conseguimos pedir que nos coloquem esse filme aqui. Depois tem aqui esta opção telefonar, onde podem depois telefonar para os seus familiares ou até mesmo entrar em contacto com a instituição. E tem um botão que, ao carregar, aciona um pedido de ajuda. Ou seja, se eles estando no domicílio, se precisarem de ajuda para determinada coisa, ou se não estiverem, por exemplo, a sentir bem, carregando neste botão, eu recebo um alerta no meu telemóvel e mais 2 ou 3 colaboradoras, e acabei de receber a mensagem no telemóvel depois de ter carregado ali. O computador é fixo, pronto, está na instituição, e depois cada um com o cartão aciona e faz aquilo que quer. Os familiares podem também, com uma aplicação que são convidados a instalar no telemóvel, entrar em contacto a qualquer hora com o utente. Como é que funciona? Quando o utente está no computador, o familiar recebe um alerta dizendo que o seu familiar está no computador e que é um momento oportuno para entrar em contacto com o utente. Podem trocar vídeos, podem trocar fotografias e fazer um sem número de coisas. Susana, depois podemos falar um pouco mais sobre isso. Eu fazia agora a partilha daquele mini-filme, vou tentar projetar o mini-filme. Ok. E ao mesmo tempo a Susana, enquanto projeta o mini-filme, pode também falar um pouco da acessibilidade que os utentes tiveram, porque já se falaram aqui que há muitos constrangimentos, é uma oportunidade, mas pronto, vou deixá-la um pouco agora, enquanto eu vou procurar aqui apresentar o pequeno filme, são 15 segundos. Aquilo que eles nos dizem é que têm o melhor da vida, que é a sua família, à distância de um clique. E foram, sim, bastante receptivos, na grande maioria. Há depois também aqueles que não querem, pronto, e nós não insistimos. Há aqueles Estamos que... aqui a ver o pequeno filme, eu vou interromper. Pronto, o filme era curto. É curto. E pronto. Muito obrigado, Susana. Vamos ter ainda a oportunidade de interagir entre todos. Eu vou passar a palavra ao último orador antes de iniciarmos o debate, a quem eu vou pedir para também ser rápido, que é o Luís Jacob. O Luís Jacob é fundador e é o presidente da Rutis. E eu vou deixar o Luís falar um pouco mais sobre o que é a Rutis, que até é por isso também que está aqui presente, e não me vou alongar. Luís. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e tenho estado a ouvir as apresentações com atenção e vou tentar também ser relativamente rápido na apresentação que tenho. Penso que estão a ver, certo? Certo. Pronto. Como eu disse, como foi apresentado, o meu nome é Luís Jacó, sou o presidente da Rutis, da Rede das Universidades da Terceira Idade. As universidades são, acima de tudo, um grande projeto de envelhecimento bem-sucedido. Eu gosto até mais da expressão envelhecimento bem-sucedido que propriamente envelhecimento ativo, mas é esse o objetivo acho eu, de qualquer pessoa quando envelhece, é que tenha um envelhecimento bem-sucedido. E este bem-sucedido depende de pessoa para pessoa. Obviamente há pessoas que gostam de estar mais sossegadas, há outras que gostam de viajar. O que interessa é que cada uma delas consiga, dentro do possível, no seu envelhecimento, fazer aquilo que gosta. Há vários nomes, há aquele que se chama envelhecimento saudável, envelhecimento com êxito, envelhecimento ativo, mas como eu disse, eu prefiro mais o envelhecimento bem-sucedido.
Eu ponho aqui esta fotografia que foi tirada o ano passado, infelizmente este ano não podemos repetir este evento, que é um evento que nós fazemos todos os anos nas Caldas da Rainha, em outubro, que é o CRIA, Festival da Criatividade, Arte e Talento Sénior, em que sensivelmente 20 séniores de todo o país, e não tem que ser alunos das universidades séniores, qualquer sénior pode concorrer, quer nas artes plásticas, quer nas artes de palco. E neste caso foi aqui estas palavras desta senhora com 90 anos, que ficou em segundo lugar, e que nos disse a nós, quando estávamos a entrevistá-la, que hoje era um dos dias mais bonitos da sua vida, porque ela estava a atuar no Centro Cultural das Caldas da Rainha, que é um centro de congressos extraordinário, perante 600 pessoas, e aquilo para ela tinha sido um dos dias mais bonitos, poder atuar perante tantas pessoas. E no fundo este é o objetivo diário das universidades séniores, é que as pessoas tenham dias muito bonitos, ou pelo menos mais bonitos, ao longo dos últimos anos. Aqui foi um evento que também fizemos no CRIA, que foi uma oficina de grafite, eram os grafiteiros séniores. A Câmara das Caldas da Rainha permitiu-nos que andássemos a grafitar algumas paredes lá nas Caldas. Aqui é a parte da música, quase todas as universidades séniores têm um grupo musical, esta fotografia aqui por acaso é de Montemor, com a sua tuna. Nós também há 2 anos atrás fizemos uma radionovela, também para fazer lembrar os tempos mais idos, onde a radionovela era, antes de haver as telenovelas, a moda era a radionovela e nós fizemos uma. Este era o evento que também estava a crescer mais o ano passado, que era o walking futebol, futebol a andar, uma modalidade, uma variante do futebol em que não se pode correr, e adaptar a séniores, onde nós já tínhamos perto de 35 equipas já a treinar regularmente. Este é um prémio que nós damos todos os anos na prova de Almeirim, que é ao atleta mais idoso que consegue acabar a prova dos 25 km. Mais algumas fotografias das atividades que fazemos. A risoterapia, também é sempre importante rirmos ao longo de toda a vida. E as universidades séniores são um projeto de formação ao longo da vida em divertimento ativo, que permite aos maiores de 50 anos, porque as universidades séniores é a partir dos 50 anos, usufruírem diariamente de atividades culturais, recreativas, sociais, formativas, desportivas e artísticas. Ou seja, basicamente aqui inclui-se tudo aquilo que as pessoas possam fazer e, como eu costumo dizer, o céu é o limite. O ano passado, na nossa reunião magna, tivemos aqui o professor Rio Cardoso, que disse que as universidades séniores são um exemplo daquilo que deveria ser o sistema de ensino. Porquê? Porque lá os alunos estão a aprender aquilo que realmente querem aprender e que acham que é útil. E mais importante do que isso, eles partilham os seus conhecimentos, ou seja, uma universidade sénior não é só apenas para as pessoas aprenderem, mas é acima de tudo um espaço de partilha daquilo que as pessoas sabem. Aqui em 2016 foi publicada a resolução do Conselho de Ministros, que reconhece e regulamenta as universidades séniores e reconhece que as universidades séniores são um projeto claramente poderoso e importante neste envelhecimento bem-sucedido. Nós, quando eu criei a Universidade Sénior de Almeirim, havia 15 universidades séniores em Portugal, em 2010 havia 200, em 2018 havia 336 e no total, no país inteiro, há perto de 368 universidades. A sede da RUTIS é em Almeirim, ali no centro, e nós somos o país do mundo com mais universidades séniores por habitante. Que nós também acaba por ser aqui um projeto interessante. Como eu disse, nós temos 336 universidades, entre 50 a 2 mil alunos, as maiores universidades são à volta de Lisboa e Porto, Gaia, Almada, Seixal, Loures, por aí. Em média, cada universidade tem 20 disciplinas e 20 professores. Nós temos entre 45 a 50 mil alunos, 75% são mulheres. As idades variam entre os 60 e 70 e temos 7 mil professores voluntários. E aqui só de realçar que 30% desses professores voluntários têm menos de 40 anos, o que significa que temos muitos jovens como voluntários a serem professores neste projeto. Nós fizemos um estudo em que mostra que normalmente os alunos, ao frequentar a Universidade Sénior, consomem 20% a menos de medicamentos antidepressivos, têm 5 vezes mais contactos sociais, são 2 vezes mais felizes, têm mais saúde mental, mais saúde física e têm uma taxa de depressão 7 vezes inferior à taxa nacional. E também, as universidades séniores têm um impacto maior nas pessoas com menos habilitações e menos recursos.
o que para nós é importante para reforçar este lado social do projeto. Nós também fizemos um estudo sobre, e agora entrando na área propriamente dita da área digital, nós fizemos um estudo sobre como é que os alunos, o que é que eles atribuíam a si próprios na área de informática antes de entrar nas universidades séniores. E nós chegamos que 20% das pessoas que entraram na universidade sénior disseram que não tinham nenhum conhecimentos de informática. Depois 18% tinham poucos, alguns e bons. Ou seja, basicamente a maioria deles diz que tinha alguns conhecimentos. E embora isto seja bastante vago, que é alguns conhecimentos, mas pronto. Depois de frequentar a Universidade Sénior, o número de alunos que disseram que não tinham qualquer conhecimento de informática passou dos 20% para 6%. Ou seja, houve aqui uma redução muito importante no número de pessoas que disseram que não tinham conhecimentos. Ou seja, claramente é um projeto que também aumenta bastante o contacto das pessoas com a informática. No entanto, e como se viu agora na pandemia, isso não fez com que a adesão dos séniores às novas tecnologias fossem mais fáceis. Ou seja, apesar de estarmos a falar de um público que quase todos eles tiveram contacto com a informática, todas as universidades séniores têm uma disciplina de informática, ou 2 ou 3, mas como se viu, na época da pandemia, os resultados não foram muito bons. Aqui há algumas fotografias das nossas atividades. Aqui também o retrato das universidades séniores, como já foi falado. E então nós fizemos um inquérito às nossas universidades, responderam 127 universidades à nossa pergunta, que era durante o tempo da pandemia, ou seja, durante o tempo do confinamento, em que as universidades séniores fecharam, isto basicamente em março, de março a junho, o que é que as universidades tinham feito? E aqui tivemos uma boa notícia, ou seja, 71% das universidades fez alguma coisa online. 30% não fizeram, e não fizeram porque disseram que não tinham meios, não tinham pessoas, não tinham conhecimentos, mas pronto, 70% fez alguma atividade online, o que foi positivo. A outra pergunta era o que é que eles tinham feito, e então metade, 50%, fez um regime só para os seus alunos, ou seja, só os seus alunos é que podiam ter acesso às atividades online. 30% fizeram um sistema aberto, ou seja, qualquer pessoa que fosse ou não fosse aluno da universidade podia frequentar, e 20% misto. Mas a maioria acabou por fazer algo interno. E nós perguntamos o que é que utilizaram. E então, a maior parte acabou por utilizar o Facebook, claramente, porque é algo com que a grande maioria dos idosos está habituada ao Facebook, e então não é de estranhar que o meio de contacto privilegiado tenha sido o Facebook, em grupo fechado ou em grupo aberto. Em grupo fechado, só para os alunos da universidade é que tinham acesso àqueles dados, àquelas atividades. No Facebook aberto, toda a gente a possibilitou. Depois, em terceiro lugar, 50% de Zoom, ou seja, a maior parte das universidades utilizou aquilo que nós estamos a utilizar agora, ou seja, a videoconferência entre os alunos e os professores. Houve 4 universidades que criaram a sua própria plataforma, 30% utilizaram o WhatsApp, 12% do Skype e restante outras. Mas podemos ver aqui que claramente o que foi utilizado foi o Facebook e o Zoom para dar as aulas online. E depois aqui qual foi o balanço? Ou seja, 45% das universidades disseram que fizeram o possível, 37% fizeram bom, 10% excelente e 10% pouco. Ou seja, podemos considerar aqui um resultado entre o razoável e o bom, mas eu acho que a grande maioria das universidades, e dado que foi uma mudança rapidíssima, sem qualquer período de adaptação, acho que as universidades conseguiram se adaptar bastante bem à mudança para o online. A própria RUTIS acabou por criar a Universidade Sénior Virtual, que era um projeto aberto. Qualquer pessoa podia frequentar as disciplinas, era gratuito e nós acabamos por ter, tenho aqui um horário. A Universidade Sénior Virtual também começou em março e acabou em julho, nas últimas semanas de junho, tínhamos praticamente a semana toda a funcionar. Nós retomamos as atividades agora, mas ainda estamos a estudar, neste momento estamos num período de reflexão, a perguntar qual será o melhor meio, o melhor método de pôr a Universidade Sénior Virtual a trabalhar de uma forma mais ativa. As grandes dificuldades que as pessoas detectaram na utilização da internet foi aquela que já foi aqui referida, que foi muita dificuldade, ou seja, 90% dos dirigentes e dos professores disseram que os alunos tiveram dificuldade em utilizar as plataformas.
E volto a dizer, os nossos alunos são um caso especial entre os séniores, porque todos eles já tiveram ou tinham tido algum contacto com as universidades, com a informática. Ou seja, há ainda um longo caminho a percorrer para que o digital se torne minimamente aceitável pelos nossos séniores. E este é o nosso lema, termino. O nosso lema, o lema da Rooties, é: se já tem a escola da vida, venha para a Universidade Sénior. Ou seja, o que nós queremos é que as pessoas tragam a sua experiência de vida e a ponham e partilhem com os restantes. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís, e obrigado a todos. Foram umas excelentes apresentações. Abordou-se um pouco o universo que nós pretendíamos com esta sessão. E para começarmos este debate, eu se calhar voltava um pouco à primeira apresentação da Maria do Rosário Gama, que falava nas vantagens e desvantagens do digital. Eu penso que um pouco os quatro referiram que as vantagens do digital para os séniores num estado de pandemia como o que temos estado a atravessar, não acabamos, estamos outra vez em estado de alerta, são muito maiores do que são as desvantagens. Portanto, não vamos discutir isso, penso que é um dado adquirido, mas se algum dos quatro não estiver completamente de acordo, terá a sua oportunidade para o dizer. Mas aqui a minha pergunta mais é, sabemos que uma grande, se calhar vocês os quatro, ou os três, representaram realidades privilegiadas, realidades em que, de uma maneira ou de outra, souberam fazer um pouco aquilo que dizia ali o nosso comandante dos bombeiros de Valbom, que está muito atento, falava na transformação, na mudança. Vocês souberam aproveitar uma crise e souberam transformá-la. Ou seja, não ficaram passivos. E agora, há uma outra realidade, daqueles que não tiveram as oportunidades de utilizar o digital, de contactar os familiares, ficaram retidos, não tiveram também a oportunidade de continuar a estimular o cérebro através de todas estas iniciativas das universidades séniores. E a pergunta é simples. Do vosso ponto de vista, porquê? Porquê é que uns foram capazes de reagir, umas instituições reagiram e outras não? Será somente um problema financeiro, de apoios, ou também será que os mais novos, que são responsáveis pela gestão desses espaços, são responsáveis por ajudar e por alavancarem esta mudança, nem estão sempre preparados, nem sempre estão preparados, terão vontade ou terão também eles medo de dar o passo para o digital? Pronto. Esta é a pergunta. Podemos começar pela a Maria do Rosário Gama e depois seguimos a mesma ordem, passamos à Tânia, à Susana e por fim ao Luís, outra vez. Estamos a falar essencialmente das pessoas que estão institucionalizadas, certo? Não só. Obrigado por esta referência, porque é assim, em alturas de pandemia, aqueles que estão na sua própria casa ficaram isolados. Exato. E, portanto, eles também têm a necessidade destas mesmas ferramentas, desta mesma inclusão. Repare, eu gostei muito da apresentação da Maria do Rosário Gama, porque, acima de tudo, focou-se no cerne da discussão, que é a inclusão. O digital aqui tem que ser visto como fonte de inclusão. Mas pronto, vou deixá-lo. Não, que é que em relação às pessoas que estão institucionalizadas, pode ter um bocado a ver com aquilo que acabou de dizer, quer dizer, pode ter a ver até com, aliás, foi um dos obstáculos que eu pus, era relativamente
à própria instituição e aos familiares. Os obstáculos que eu pus para a intervenção, para a inclusão digital. E isso pode ter a ver com quem está à frente da instituição. Eu, antes de continuar, quero dar os parabéns à Susana, porque ela fez aí uma apresentação espetacular, num meio onde as pessoas, por aquilo que eu percebi, muitas delas não têm conhecimentos, não sabem ler, ou pelo menos têm pouca escolaridade, e de facto aquilo que ela conseguiu deveria ser um exemplo para todas as instituições, porque se foi possível fazer em Póvoa e Meadas, também é possível fazer em qualquer outra parte do país. E, portanto, muitos parabéns à Susana e ao projeto que desenvolveu. Depois eu gostaria de saber qual foi a aplicação. Em relação às pessoas que estão isoladas. A primeira coisa, amigos, era preciso saber quem é que está isolado. E para saber quem é que está isolado, nas freguesias, nas zonas rurais é fácil, porque a GNR tem esse levantamento. Nas cidades é dificílimo, porque as juntas de freguesia não sabem quem são os isolados que fazem parte da sua junta de freguesia. Depois de saber quais são os que estão isolados e de identificar, ver quem é que tem necessidades, quem é que está em isolamento, quem é que está em risco. E isso é um trabalho que tinha que ser feito pelas comissões locais de ação social. Porque neste momento nós estamos convencidos que há muitas pessoas que estão isoladas e estão angustiadas porque têm medo de sair devido à pandemia e, portanto, essas pessoas precisavam ter apoio e precisavam de poder contactar com os outros. Depois, há uns aparelhinhos que são muito interessantes que as autarquias deviam ter para distribuir a essas pessoas, depois de saberem quem são, que é a teleassistência. Portanto, a partir da teleassistência poderia haver um contacto para identificar uma série de situações que foram aqui faladas, nomeadamente a Susana falou, quando as pessoas não estão bem, tocam lá no botão daquela aplicação e vai o recado para quem de direito. No caso das pessoas com teleassistência, poderia essa resposta poderia ser dada também pelas autoridades e por quem de direito. Portanto, isto não invalida a necessidade de ter o tal contacto que aqui foi falado e que era tão importante, que era o contacto através dos aparelhos que permitem a comunicação com os seus familiares. Agora, como é que isso pode fazer? As pessoas que não têm mês, que têm 200 e tal euros de reforma, não podem comprar um aparelho desses. Quem é que pode fazer isso? Comissões locais de ação social, juntas de freguesia. Portanto, deveria haver programas que permitissem que as pessoas pudessem utilizá-los. É muito difícil de pôr isto de pé, como devem imaginar, mas seria a solução, porque a senhora que falou aqui com a filha que está em Londres teve possibilidade de fazer, porque está num lar onde isso é possível. Mas a senhora Dona Maria da Esquina, que mora ali numa rua que eu, quando lá passo, vejo, ela não tem possibilidade de falar com os filhos que estão também em Londres. Portanto, essa diferença existe, quer por motivos económicos, quer por motivos de conhecimento, mas poderia ter de ser, de certo modo, melhorada por quem de direito, como eu estou a dizer, missões locais de ação social e juntas de freguesia. Obrigado. Eu passava então à Tânia. A Tânia trabalha neste lar da AIO, mas também exerce atividade noutros locais, portanto é uma vasta experiência e também pode-nos partilhar um pouco, não só da sua própria opinião, mas da sua experiência. É assim, aqui no Lar Nova Casa eu tenho um portátil, não é? E foi a partir daqui do portátil que eu comecei a fazer as videochamadas através do Skype. Inicialmente o portátil não era assim tão cómodo para fazer as videochamadas e coloquei à instituição que era necessário um telemóvel que desse para fazer videochamadas pelo WhatsApp e as antigas alunas juntaram-se todas e fizeram uma oferta. Obviamente eu sei que nem todas as instituições têm essa possibilidade de ter assim alguém que faça uma oferta, não é? Que possa facilitar, mas é assim, também acredito que a boa vontade de todos possa facilitar, não é?
porque qualquer técnico tem um telemóvel e eu inicialmente até comecei a fazer algumas videochamadas com o meu telemóvel e acho que qualquer pessoa até pode fazer, pega no telemóvel, faz a videochamada, acalma o filho, acalma a mãe e temos de ser práticos. E é isso também que acontece nas outras casas. Temos o diretor técnico ou temos o dono da instituição que faz as videochamadas através do seu telemóvel. É verdade que os idosos nem todos têm telemóveis ou um Android, mas qualquer pessoa, nós atualmente temos, não é? E podemos facilitar a fazer a videochamada. Obrigado, Tânia. Em resumo, vai muito de quem gere as próprias instituições e da boa vontade. Nem sempre, se calhar, as pessoas pensam que podem ir mais além, mas eu vou deixar outra vez a Susana falar um pouco mais e explicar como é que é possível, porque reparem, a Susana recorreu a um apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, que é em Lisboa, mas possivelmente é capaz de haver lares a 2 ou 3 quilómetros ou 10 quilómetros de Lisboa que nem sequer sabem que existe esta possibilidade. E, portanto, mas eu vou deixar a Susana falar o que era antes, como é que eles reagiram também um pouco antes desta tal disponibilidade e da facilidade e das dificuldades para pôr em prática este projeto. Mas antes da Susana falar, eu queria só dizer que toda a documentação irá estar no site da PASC e iremos complementar com um slide extra a apresentação da Susana para colocar algumas respostas a dúvidas sobre quem é que é o fornecedor, qual é o nome do programa e isso tudo. Ok? Susana. Ok. Nós estamos sempre muito atentos a tudo o que são candidaturas que possamos fazer. Deparámos-nos com esses problemas todos. Eu gastei um dinheirão no primeiro mês de pandemia a fazer videochamadas com os familiares, porque na minha instituição tenho 5 utentes com telemóvel. Mas como já conhecíamos esta empresa que se chama Seus Life, eu fiz a candidatura à Calouste Gulbenkian já pensando naquilo que queria e fui muito, muito, muito incisiva. E depois a ideia foi minha, dos tablets, como sabia que existia o computador, pensei que com um tablet conseguia fazer isto funcionar de uma maneira totalmente diferente e muito mais assertiva. E eu penso que foi também um bocadinho por aí. Eu já sabia aquilo que queria, então fiz a candidatura mesmo pensando como é que ia encaixar tudo isto. Resultou, às vezes pode não resultar, mas também tenho de dizer que o facto de nós vivermos numa comunidade pequenina, onde todos nos conhecemos, onde existe uma grande rede de parcerias, com a junta de freguesia, por exemplo, funciona tudo muito bem porque todos nos conhecemos uns aos outros, todos sabemos quais são as necessidades do outro, conseguimos ir ao encontro das necessidades do outro. E acredito que provavelmente em meios grandes, onde as pessoas muitas das vezes nem o vizinho conhecem, acaba por ser um bocadinho diferente. Talvez seja um bocadinho por aí. Susana, e como é que foi motivar os colaboradores na altura da pandemia para usar eu penso que vocês usaram, não sei se cá não usaram, as ferramentas tecnológicas de comunicação e agora nesta fase como é que os colaboradores também conseguiram ultrapassar, porque sabemos que nem todas as pessoas têm a potência à utilização e aqui é utilizar para ajudar alguém. Portanto, uma coisa é a Susana, é a Tânia, que estão preparadas, são pessoas especializadas na área e, portanto, desenvolver um conjunto de competências que ajuda e que facilita a interação. A outra são pessoas que têm um simples cursozito, e sabemos que é assim, desculpem lá a forma aberta de dizer as coisas, mas que não têm muitas vezes a preparação desejável e preparação associada depois, umas vezes a mais boa vontade e outras
menos boa vontade. Ok. Como é que foi esta gestão? Nós somos 62 utentes e 46 colaboradoras. Eu tenho algumas senhoras em idade de reforma e, felizmente, aquelas que tenho conseguido introduzir na equipa são todas jovens, até porque a grande maioria das colaboradoras são povimiadas, ou seja, estão na comunidade. Mais uma vez, todos nos conhecemos. E estas mais novas acabam por ajudar também as mais velhas, mas antes disto tudo, nós, grupo de trabalho, temos um grupo no Facebook e qualquer ordem de trabalho, vamos lhe chamar assim, comunicamos por ali qualquer sugestão que alguma quer dar. Então isto começou muito devagarinho, mas foi tomando outras proporções. Acabámos por, sem querer, estar todas a aprender a utilizar a ferramenta, e quando todas estas tecnologias chegaram, nós já estávamos preparadas para... foi tudo muito natural. com os utentes, no início havia algum afastamento ao bicho, mas depois, como começaram todos a perceber, mas ele vê o filho, eu também quero ver o meu. Ele fala com os netos, mas eu também quero falar com os meus. Olha, ele recebeu um vídeo, mas eu também quero receber. E depois acabam todos por ir atrás uns dos outros. Já agora, vocês quando é que iniciaram este projeto? Em abril. Em abril. E como é que foi em março, quando iniciou-se toda esta problemática, sem o projeto? Vocês utilizavam alguma tecnologia ou estavam pura e simplesmente isolados? Eu usava o meu telemóvel e fazia videochamadas com os familiares dos utentes. Usávamos umas vezes o WhatsApp, outras vezes o Messenger, íamos fazendo assim. Ok, obrigado. Luís, agora, saindo dos lares, vamos às universidades. Vimos pela apresentação do Luís que as universidades séniores têm dado uma ajuda para que as pessoas continuem ativas, porque quando falamos do índice de felicidade ou o índice de depressão, todos estes índices estão relacionados com a atividade, mais ou menos atividade, e claro que mais e melhor atividade, mas eu vou deixar o Luís, portanto, falar agora. Esta melhoria da qualidade de vida, que é evidente, está relacionada com dois aspectos. O primeiro é o convívio. É os afetos, é as relações, é a pessoa sair de casa, ter um objetivo para sair de casa naquele dia, tem que se vestir, tem que se arranjar para ir à universidade, vai conhecer novas pessoas, umas já conhecia, outras não conhecia, vai fazer novos amigos e vai ter projetos dali para a frente. Ou seja, essa parte está, acima de tudo, muito presente, essa do convívio e de ter atividades que o animem, que lhe interessem e ele sentir o que é que vai fazer para o ano já se vai inscrever noutra disciplina, todo esse seguimento. Daí também o primeiro lema da Rutis ter sido, na altura, criamos projetos de vida. É claro que metade disso, ou mais de metade, foi afetado pela pandemia. E em contacto com os alunos que vamos tendo agora, todos eles sentem imenso essa falta de convívio de ir à universidade. E tudo o que se faça online é muito pouco comparado com aquilo que nós pedimos e estávamos habituados a fazer. Ou seja, o online é neste momento apenas o possível, só para não dizer que estamos completamente isolados. Nós da Universidade Sénior Virtual, e como eu digo, a Universidade Sénior Virtual era aberta a qualquer pessoa, não era preciso ser aluno, qualquer pessoa com mais de 50 anos podia entrar, é gratuita, não é preciso inscrição, é só entrar e assistir às nossas aulas. A grande maioria dos alunos que frequentou disse que foi muito positivo, mas também todos eles dizem que não é o mesmo do que estar a frequentar outro tipo de atividades. E todos eles, ou a grande maioria, têm problemas em lidar com a internet. Mas eu acho que isso foi um problema que todos nós tivemos durante este período. Ou seja,
utilizávamos as ferramentas tecnológicas e de repente tivemos que passá-las a utilizar muito mais rapidamente. Eu, como sou professor universitário, também tive que passar a dar as minhas aulas online. E tivemos, obviamente, todos tivemos dificuldades. E o que eu digo era, quem era bom professor, continuou a ser bom professor. Quem era mau professor, foi pior ainda. Pronto, ou seja, que houve aqui uma disparidade grande, veio reforçar essa disparidade grande entre quem sabia alguma coisa e quem não sabia nada. Em relação aos séniores em geral, eu não sou muito otimista. O acesso aos meios tecnológicos, de facto, é mais generalizado, é eventualmente mais fácil, mas também complicado. E isso é algo que não se consegue fazer. Por exemplo, vamos imaginar uma coisa muito simples, aceder ao site das finanças. É uma coisa que eu hoje já tenho alguma facilidade. Mas se pusermos uma pessoa que tem pouquíssimos recursos tecnológicos, não é fácil. Mesmo quando nós utilizamos o Zoom, que é uma plataforma muito fácil de utilizar, muitos idosos simplesmente não conseguem. Porquê? Porque conseguem entrar no primeiro passo, mas se o segundo já não corre como é planeado, o sistema para ali. Ou seja, não tem a maior parte deles conhecimentos tecnológicos e até às vezes de conseguir evoluir para quando há um problema resolver. Aconteceu imensas vezes na Universidade de Ciência Virtual, alguém que sem querer desligava o microfone, nunca mais conseguia ligar. E depois aí vê-se mais o isolamento que a pessoa está ou não. Numa instituição, como foi dado o caso aqui, é relativamente fácil, porque há alguém que chega ali, carrega e resolve o problema. Quando o idoso está em casa e está completamente sozinho, sem querer desligar a câmara, e aconteceu-nos isso imensas vezes, não há ninguém que consiga explicar como é que ele volta a ligar a câmara. E isso que me deixa, de certa maneira, estar algo desanimado, entre aspas, de como é que nós vamos incluir os séniores nas questões tecnológicas. Porque, e a Maria do Rosário falou de uma coisa também fundamental, a grande maioria das pessoas não tem simplesmente acesso aos equipamentos. Não tem. Depois também falou-se aqui noutra coisa. Também muitos podem ter o equipamento, mas depois não têm para pagar a internet. Porque a internet, nós em Portugal pagamos das internets mais caras da Europa. E eu até posso ter, ok, o meu filho deu-me um tablet. O meu filho até me consegue pagar a internet. Mas depois quem é que vai utilizar efetivamente o Zoom, por exemplo? Se eu um dia consigo ir, 2 dias vou, mas no outro dia já perdi o link e acabo completamente e fico ali completamente desorientado. Acho que sim, senhora, tem imensas coisas boas, muito positivo. Ou seja, os idosos, aquela minoria, muito minoria que conseguiu adaptar-se, obviamente teve grandes vantagens da internet. Mas eu acho que 95% dos idosos ficaram completamente fora. Ficaram completamente fora. E então, nem sequer estou a falar naqueles que estão das instituições, porque apesar de tudo são uma minoria. Os 85% dos idosos portugueses que vivem sozinhos ou não estão numa instituição, a grande maioria deles ficou só. E sinceramente não sei muito bem como é que se consegue resolver isto, porque envolve várias coisas, como disse, envolve a questão financeira, envolve a questão da formação e tudo isso. Luís, pegando no que o Luís estava a falar ainda há pouco, mudança. Eu penso que, possivelmente, esta é uma pergunta para vocês, é um pensamento meu, mas é uma pergunta para vocês. Possivelmente, o mercado das tecnologias nunca pensou que os séniores têm uma necessidade específica. Pegar um pouco à imagem do projeto apresentado pela Susana, nós temos que adaptar também esta ferramenta para que ela tenha uma utilização mais fácil e possivelmente ter um custo mais reduzido para, digamos que, as necessidades mínimas que os séniores poderão ter. Ou seja, dividindo ou segmentando os séniores por competências adquiridas, falando do sénior que não tem qualquer competência adquirida em termos de literacia e de utilização de ferramentas, mesmo incluindo aqui o telemóvel, até aquele que é um expert. Não é? Eu aí vou comentar uma coisa e vou ser politicamente muito pouco correto. Muito obrigado. É politicamente correto, tínhamos convidado políticos.
o mercado dos séniores não interessa. Ou seja, quando as pessoas vêm ter quando empresas vêm ter com a Rooties, e são muitas, elas estão interessadas no segmento A. Ou seja, nos idosos que têm boas reformas. Porque, como disse a Maria do Rosário, e é verdade, a maior parte dos nossos idosos são pobres. E essas empresas não estão interessadas. Porque, por exemplo, o programa que eu conheço muito bem, aliás, foi um que contactou logo desde o início com o Seus Live, que é muito bonito, interessante, ótimo. Mas quem é que paga? São as instituições ou são os familiares? Porque aquilo tem uma renda mensal. Aquilo não é gratuito. Alguém paga. Ok? E não há problema nenhum nisso. E o projeto é muito interessante. Não tiro isso. Mas alguém paga. E aquilo que está a falar, que é... Eu já acompanhei imensos projetos disso, que é vamos criar um computador, etc., para o jogo. E, aliás, a Rooties há 10 anos criou o Magalhães para os séniores. Alguém tem que o pagar. E mais, mesmo que seja uma coisa muito simples, os idosos precisam de acompanhamento para, nem que seja às vezes ligar, às vezes esqueceram-se por o telemóvel a carregar ou o computador a carregar e telefonam à Rooties a dizer que o computador está variado, simplesmente porque esqueceram-se, acabou a bateria. Esse projeto, sim, segmentar é muito interessante, mas as grandes empresas ou as pequenas não estão muito interessadas porque, infelizmente, os nossos idosos não têm dinheiro. E aqueles idosos que têm dinheiro têm outros recursos para conseguirem fazer isso. Fica aqui. Mas estava a ouvir ali o Lar a abanar a cabeça a dizer que não. Então, Posso intervir? claro. Sim, força. Eu, com o dinheiro que angariei com a Calouste Gulbenkian, comprei o computador a custo zero e comprei os 10 tablets a custo zero. Entretanto, a empresa vai-me oferecer a internet durante 12 meses. E como a ideia dos tablets foi nossa instituição, provavelmente não vou pagar a internet destes tablets para sempre enquanto eu quiser usar. Mas se isso não acontecer, a Junta de Freguesia já criou aqui uma parceria connosco e vai ela própria suportar este encargo. Mas estamos a falar de 1.200 euros anuais. Também não creio que seja assim uma quantia exorbitante. Mas acho que depois tem de se criar redes e nós damos com uma mão, mas depois recebemos com outra e temos que criar parcerias com associações locais, com empresas locais, todos contam. Eu vou aqui provocar agora o Luís, na mesma linha que o Luís tentou provocar, mas antes vou-vos provocar a todos para colocarem aqui algumas questões aos nossos convidados. Eu já escrevi aí para colocarem questões, eu fico contente que a maioria esteja a gostar desta sessão, eu também estou a gostar muito desta sessão, mas gostaria que vocês também colocassem pelo menos uma questãozita ou duas, para não ser eu a colocar todas as questões e parecer o mal da fita. Mas a questão é muito simples. Luís, nós hoje, para vivermos, temos que ter dinheiro. Ponto final. Sim. Seja sénior, não seja sénior. Até uma criancinha, se os pais não tiverem dinheiro, não vive. Isto é verdade, nu e cru. Agora, temos que saber se é possível ou se queremos dar um mínimo a um custo justo. O problema está no tal custo justo. E em mercado, o custo justo normalmente ou vem de parcerias, vem do Estado, vem de empresas, vem autarquias, é Estado, portanto, ou então vem da massa. Se houver muito mercado, se o mercado for vasto, então há e se houver competitividade nesse próprio mercado, por exemplo, esta empresa, não sei, não conheço, mas possivelmente está isolada no mercado, pratica os preços que quer, mas se o mercado começar a ser atrativo, começam a vir outros players e, havendo outros fornecedores, o preço começa a ser mais justo. Ou seja, isto é uma realidade. Agora nós temos é que também pensar como é que podemos provocar.
Podemos provocá-lo como sociedade e cada um vai fazendo pequenas experiências. A Póvoa fez uma, depois outra instituição irá fazer outra, outra irá fazer outra, ou deverá haver aqui também um suporte em termos mesmo de segurança social, vamos chamar o nome como tem que ser, mas um suporte não só financeiro, mas orientador. E é isto que eu não sei se haverá ou não, mas eu deixo para vocês, vocês estão mais familiarizados com esta relação. Quem quiser começar, pode ser o Luís. O Luís foi o que iniciou as hostilidades e ainda bem. Não, não. É assim, obviamente qualquer mercado tem que ser segmentado. Qualquer segmentado. A questão, por exemplo, nós vemos agora toda a gente, e por exemplo, nas universidades sérias nós temos esses dados, 80% dos alunos têm um smartphone. Mas também, aquilo que eles utilizam do smartphone é 5% do que é que o smartphone pode utilizar. E o smartphone tem alguns problemas, que é, tem letras pequenas, e às vezes escrever, para algumas pessoas já é complicado. Bem, há telemóveis adaptados aos séniores, com teclas maiores, com uma série de... A maior parte dos séniores não gosta de utilizar esses telemóveis ou smartphones, porque associam-no logo automaticamente a velho. Que é uma coisa que as pessoas não gostam. As pessoas querem ter um telemóvel igual ao que o seu neto tem. Só que depois, este telemóvel tem o mesmo problema que é o que os computadores. Eu, de repente, apaguei um ícone que não devia. Ora bem, a solução que a ISOs, e como já falou, a CISOS vai utilizar aqui, que é um tablet onde praticamente muito fácil de utilizar, muito intuitivo e onde não é permitido apagar, onde aconteça o que acontecer, à partida não se fazem disparados, é de facto possível de fazer e de ser escalonado, cá está, para um determinado setor. Pronto. E funciona claramente. Aquilo que nós também reparamos, mas se calhar o Lar pode falar nisso, mas reparamos isso agora na pandemia, é que há facilidade dos séniores se fartarem de tanta tecnologia. Ou seja, eu volto a dizer, o que as pessoas querem na Universidade Sénior é o contacto, é o afeto, é o abraço. E as pessoas neste momento também, mesmo, apesar, como eu digo, apesar de gostarem muito da Universidade Sénior virtual, eles dizem que temos muitas saudades do contacto. Ok? Por isso, mesmo a tecnologia não vai resolver nada, vai ajudar alguma coisa, ajuda. Aliás, por aquilo que eu conheço nos lares de idosos, todos eles, já mesmo antes da pandemia, utilizavam o WhatsApp e o Facebook e o Messenger para pôr isso em contacto com as famílias. Era algo já feito na maior parte dos lares e feito naturalmente. É o que eu digo, há uma série de vantagens aqui na utilização da tecnologia. Tenho muitíssimas... acho muito complicado de ser massificado a todos os nossos séniores. Acho que será sempre uma minoria que terá algum contacto, digamos, regular com as tecnologias. Mas passa a palavra. Ok. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Maria do Rosário, a Tânia, a Susana? Eu posso até dar que a minha opinião vai um bocadinho de encontro à opinião também do Sr. Luís. Os residentes que eu tenho que têm informática eram residentes que antes de virem para o lar já tinham alguns contactos com a informática antiga, com uma máquina de escrever. Por exemplo, eu tenho a Dona Zilda, que ela já sabia digitar um texto, ou seja, ela vai para o Facebook, todas as semanas faz o seu pensamento e ela consegue muito facilmente digitar a frase, porque era algo que ela já sabia fazer anteriormente, porque aprendeu na máquina de escrever. Agora, às vezes, ela sem querer fica a carregar ali numa tecla e de repente desaparece tudo. E Tânia, o que é que se passa? Obviamente que às vezes ela precisa ali de alguém que esteja ao lado dela. E como quem diz, no computador também acontece com os telemóveis, mesmo os telemóveis para idosos, às vezes eles deixam de tocar, às vezes o número do filho desaparece, ou seja, são coisas que eles precisam sempre de alguém mais novo que dê ali uma ajudinha. Isso acontece muito, muito aqui na instituição. Em termos das videochamadas, é assim, eles gostam das videochamadas, porque estão a ver o filho, porque já não vê há muito tempo, mas à exceção de 3 pessoas que fazem informática, tudo o resto gostam da videochamada e é só a videochamada. A tecnologia para eles, o engraçado é ver o filho. E é aquele momento, ok, o meu filho está bem, pronto, não tem outro tipo de
tem interesse, até porque algumas pessoas nunca tiveram assim contato com a informática, por isso, esta, pelo menos, é a realidade que eu tenho aqui na instituição. Não sei se os outros colegas dos outros lares, qual é a opinião deles. Posso? Posso? Sim, por favor. Em relação a uma situação é dos lares, não é? Aquilo que está agora a descrever, e que muitas coisas podem ser resolvidas através da dinâmica que o próprio lar possa imprimir. Nós, neste momento, temos uma geração de pessoas reformadas já com algumas habilitações. Portanto, penso até que será a geração porque houve o acesso à universidade e há muita gente com licenciada que neste momento está nos lares e já está formada, professores, médicos, todos esses aí têm possibilidade de aceder. Quando a questão que o Jorge Rubal coloca, penso eu que se dirige mais para as pessoas que estão fora dos lares, porque nos lares há essa possibilidade de solução. E é para essas é que eu acho que é importante alguma atenção especial. E como eu há pouco disse, que também foi uma provocação, mas que não foi aceito como tal, é que não é conhecido, e devia ser, não são conhecidas as pessoas que vivem isoladas nas freguesias. Ninguém ainda tentou fazer esse estudo. Talvez, há pouco estive aqui a ver que há uma freguesia, alguém aqui escreveu de uma freguesia de Lisboa em que isso acontece, mas eu, por exemplo, fiz uma ronda pelas freguesias de Coimbra, eu mais o núcleo da APRES de Coimbra, fizemos uma ronda pelas freguesias todas urbanas, para tentar perceber se esse conhecimento das pessoas que vivem isoladas existia ou não, e chegámos à conclusão que não. Ora bem, pelo menos, para as pessoas poderem dizer se estão bem ou não e está a acontecer alguma coisa com elas, esses aparelhos de teleassistência eram importantes, ou qualquer outro aparelho que pudesse sinalizar. Isso pode ser distribuído para as autarquias, é só uma questão de fazer o reconhecimento de quem necessita e fazer depois a distribuição, se calhar com o apoio da Segurança Social. Mas eu sei que inclusive há juntas de freguesia que nem sequer têm os aparelhos todos distribuídos. São poucos e nem todos estão distribuídos. Portanto, há aqui eu não sei que palavra é que é de usar, que eu não queria usar uma palavra muito forte, mas há aqui algum desleixo, digamos, no tratamento das pessoas mais velhas. Por isso é que o nosso slogan é não somos descartáveis, porque a tal economia que falou o Luís Jacó, a Silver Economy está essencialmente dirigida para as pessoas com maior poder económico. Se for ver tudo o que disponibilizam, tem a ver com isso, com o poder de compra. Agora, se nós se fizermos uma abordagem às pessoas que vivem com as tais pensões mínimas, que não têm dinheiro nem para o medicamento, nem para o alimento juntos, portanto têm que optar por uma coisa ou por outra. Então aí tudo isto que estamos aqui a falar é utópico, porque não há possibilidades a não ser que haja uma grande intervenção por parte, como eu já há pouco disse também, das comissões locais de ação social, que precisam de sair dos seus espaços, das suas secretarias, e ir para os locais fazer esse tipo de trabalho. Eu vou pedir à Rita Valadas, que está aqui connosco também, porque ela escreveu algo sobre Lisboa, se ela quer falar um pouco sobre isto. Eu posso dizer, boa noite a todos. De facto, Lisboa tem há mais de 6 anos um trabalho, aliás, desde 2011, quando apareceram, houve ocorrências em Lisboa de terem aparecido vários casos de idosos falecidos em casa sem ninguém ter dado por isso. Foi feito um enorme trabalho de parceria e identificação, aliás, fizeram-se 3 ondas de identificação em Lisboa, com a aplicação de mais de 20 mil questionários e identificação de 500 casos críticos que foram então acompanhados, e daí partiu a criação de uma plataforma que envolve todas as juntas de freguesia e a rede social de Lisboa, que pretende, está já em constituição, uma plataforma para que se agilizem alguns contactos de proximidade, porque em Lisboa, como há bocado bem diziam, a situação é um bocadinho diferente da Póvoa, porque as pessoas, ainda que vivam porta a porta, não se conhecem.
Há muitas situações de isolamento físico, mas pior que isso, há muitas situações de solidão, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, estamos aqui a misturar isolamento com solidão e não tem nada a ver. E, de facto, já há muita coisa. Eu acho que Portugal tem um defeito terrível. Nós fazemos coisas absolutamente magníficas onde ninguém pega e começam sempre a construir pelas mesmas coisas como se fosse uma coisa muito inovadora e que se nunca tenha feito na vida. E na verdade, há imensa coisa que devia ser considerada, que foi feita. Há coisas que foram feitas quando eu comecei a trabalhar e que para mim eram referência. Eu já tenho quase 40 anos de trabalho e continuam a encontrar-se grandes inovações nessas coisas que para mim, quando eu as conheci, foram realmente trabalho de pessoas de gerações anteriores à minha no trabalho e que continuam a ignorar-se. Lisboa, por exemplo, em relação a este trabalho de identificação, tem até um livro publicado. Pronto, não sei qual é a saída que o livro tem, mas como se usa fazer também em Portugal, os livros que se publicam por pessoas que se dedicam a trabalho técnico do terreno são muito pouco vistas. E continuamos a falar como se não houvesse nada, e eu tenho imensa pena que isso assim aconteça. Obrigado, Rita. A Rita também pertence à AIO, esqueci-me de As dizer, pessoas é também uma vice-presidente da coisa. associação. E isto é uma realidade. Nós fazemos, e não é só... Já está ao longe outra vez o seu som. Não é só nas câmaras, é também um pouco em toda a atividade que fazemos no país. Fazemos coisas boas, às vezes até as comunicamos, mas temos muita dificuldade de reaproveitar o trabalho dos outros. Muitas vezes preferimos reinventar a roda que aproveitar o trabalho dos outros, mesmo que o possamos customizar. Nós estamos quase a chegar ao fim. O que é que eu sugeria, uma vez que não há novas perguntas, eu ia só, pegando neste tema, perguntar à Susana outra vez se ela tem uma visão, não da Póvoa, que é uma aldeia de 1000 habitantes, mas... Menos. Quantos? Menos. 900, 800, 700, 500? A residir efetivamente por volta dos 600. 600. Mas se tem uma noção de se há este mapeamento feito ao nível do Conselho de Castelo de Vide. Castelo de Vide. Obrigado. Eu efetivamente posso responder mais assertivamente por Póvoa e Meadas, que eu conheço. E sim, nós aqui temos esse levantamento feito e como há uma relação de proximidade com todos, é relativamente fácil. Concordo com a doutora Rita quando diz e com a doutora Maria Gama, quando dizem que as comissões locais de ação social têm de ser mais interventivas, têm de sair mais dos gabinetes, vir para o terreno, conhecer as pessoas, conversar com elas. É um bocadinho por aí. Pronto, nós estamos a acabar. Eu penso que a sessão em si foi muito rica, pelo menos para mim. Pelos comentários, penso que a grande maioria das pessoas que estiveram a assistir também gostaram imenso. Eu agora, se passava-vos a palavra muito rapidamente, se alguém quisesse dizer algo mais, acrescentar, fazer uma nota final. Se não, passava a palavra ao Américo para a intervenção final e para concluirmos esta sessão. E eu vou-me calar, agradecendo mais uma vez a todos a disponibilidade e a vossa participação. Muito obrigado. Penso que não há mais... Ninguém quer dizer mais nada? A Tânia, Luís, Maria do Rosário, nada mais? Só queria dizer que esse projeto de Lisboa, que é um projeto em Lisboa que faz esse tipo de trabalho de levantamento da população que vive só, que é o radar da Santa Casa, apoiado pela Santa Casa Misericórdia. É um projeto que poderia ser estendido a todo o país. Ok, obrigado. Eu agora vou só dar aqui o acesso ao Américo. O Américo, como teve que sair e voltar a entrar, perdeu o acesso, mas o Américo já tem o acesso para fazermos então o encerramento. Bom, boa noite a todos. Peço desculpa, eu devia ter introduzido no início da sessão. Aconteceu aqui qualquer coisa, porque eu faço parte do grupo dos tais que têm 65 anos e que ainda não domino completamente a tecnologia e, portanto,
perdi-me aqui um bocado e quando retomei, vocês muito bem, já estavam a fazer o vosso caminho. Bom, agradeço imenso a todos os participantes, foi muito interessante. Bom, em relação ao lar da Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas, eu conheço, que já estive lá várias vezes. Aliás, há uns anos, quando exerci funções de direção na minha antiga escola, tive a oportunidade de visitar todos os antigos alunos com mais de 80 anos que estavam em lares. E percorri o país inteiro a visitar esses lares, e portanto, desde o norte do país até Faro, aqui em Lisboa vários, Louva, etc. E, portanto, tenho uma ideia, digamos, uma ideia razoável de como funcionam os lares, e basicamente estamos a falar de lares que não havia nenhum ilegal, eram todos legais, e portanto na altura tive a oportunidade de me aperceber das dificuldades e da maneira de estar das pessoas e de viver, e das dificuldades todas, e acima de tudo de uma grande capacidade para quem trabalha nos lares de conseguir fazer o seu trabalho com qualidade, e inovar e andar com as coisas para a frente. E portanto, ao ver hoje aqui estas duas participações de lares, são duas participações brilhantes. É pena que efetivamente isto não se possa replicar pelo país. Em relação ao problema da comunicação, eu estava a ouvir as vossas intervenções e estava-me a lembrar de um país, a gente tem sempre tendência a fazer comparações, da Finlândia, onde também há idosos, muitos de certeza, talvez não tantos em percentagem como Portugal, onde as pessoas vivem isoladas, mas onde efetivamente os custos são mínimos comparados com os custos que nós temos em Portugal. Nós efetivamente é uma coisa estranha, aliás não é estranho, é lamentável, mas os nossos custos dos serviços são extraordinariamente exagerados, sempre com a sensação que as empresas querem rapidamente ter um lucro, digamos, robusto, e que às vezes não se consegue perceber, e que efetivamente depois faz com que nós tenhamos estas situações em que as pessoas tenham grande dificuldade em acompanhar, em evoluir, quer a nível digamos, do seu contacto com os seus familiares, quer não só, mesmo a nível das escolas, bom, e neste caso, fazendo aqui a ponte com as universidades séniores, com os custos que devem ser incomportáveis para conseguir evoluir. E ainda por cima, num país como o nosso, que é talvez dos mais envelhecidos da União Europeia, não é talvez, é o mais envelhecido da União Europeia, em que efetivamente faz com que as pessoas não consigam beneficiar da parte positiva que a internet e a comunicação pode facilitar em todos os aspectos, quer na comunicação, quer assistir a aulas, quer inclusive ter possibilidades de ter consultas médicas online, e que obviamente faria com que muitos custos houvesse um grande downsizing dos custos. E portanto esperemos que esta experiência que estamos a viver, um bocado traumática neste momento, desde março, faça com que os decisores políticos, basicamente os decisores políticos, pensem um bocadinho sobre este assunto, revejam as nossas estratégias em termos de como é que podemos melhorar esta interação, e acima de tudo como é que podemos optimizar os recursos que existem. E portanto, para finalizar, eu agradeço mais uma vez a todos os participantes, gostei muito de todas as intervenções, agradeço à doutora Maria do Rosário Gama informar-me que eu tenho mais 17,58 anos para viver, e portanto para melhorar aqui as minhas performances de informática, e agradecer também muito ao Jorge Rubal, que tem dinamizado aqui estas tertúlias, digamos, de exclusão e inclusão digital, que vão continuar durante mais cerca de 2 meses. Ainda temos mais alguns temas em aberto. Agradeço a vossa participação, e espero que vocês, se possível, participem nas nossas futuras atividades, porque de certeza que a vossa participação nos trará também bons contributos. E, portanto, mais uma vez, obrigado a todos.
Obrigado e boa noite. Antes de fechar e de desligar a gravação, para vos dizer só que toda a informação irá estar no site da PASC e esta gravação irá também estar disponível no YouTube.